Eu diria assim, continue participando de todas as oportunidades que surgirem. A gestão do tempo é muito importante, mas participem de tudo, porque o sucesso, a realização é um retorno. O que vale muito é essa caminhada. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Raízes do Agro, diretamente aqui do stand da Piscin, na Expo Inter, o terceiro ano seguido que estamos aqui no stand da Piscin, na Expo Inter, uma baita parceira, uma das feiras mais tradicionais aí do Brasil. Eu particularmente gosto muito, porque a gente chega aqui às 7 da manhã já tem cheiro de churrasco, né, Maria? E é claro que isso aqui foi viabilizado tudo por conta dos nossos parceiros aí, Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio nós vamos falar com Mariana Cherubini, que a gente tentou gravar no ano passado, não conseguimos. Esse ano deu certo, que é a quarta geração de uma família de produtores rurais aqui, uma jovem liderança do agro do Rio Grande do Sul. Inclusive ela vai falar um pouco do prêmio que ela ganhou aí essa semana também. Mariana, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda ao Raízes do Agro. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Realmente a gente tentou no passado e não deu certo, mas nada é por acaso, então que ótimo estar aqui esse ano com vocês. Então deu certo pro seguinte, não deu certo no passado, mas esse ano tem vídeo, ó. Exatamente, Deus faz tudo certinho tudo também. Certinho, isso aí. E Mariana, pra gente começar aqui a resenha, cara, já conta um pouquinho das suas raízes aí no agro. Então, eu sempre começo me apresentando que eu sou da quarta geração de uma família de produtores rurais, é a forma que mais me orgulha também pra me apresentar. E aí, dentro disso tudo, eu tive a grata oportunidade e felicidade de morar na propriedade rural. E quem teve essa experiência sabe quanto isso é importante na nossa infância e pra também a criação dos nossos valores, essa aproximação com o agronegócio que vem de berço, né? É de essência. Então eu morei na propriedade rural, morei no município de Nova Prata, depois morei em Porto Alegre aqui, pertinho de Esteio, morei em Santa Maria, mas sempre em conciliação com os estudos e o trabalho, eu sempre estive muito próximo à propriedade rural, que pertence ao município de Lagoa Vermelha. Legal. E você formou em quê, cara? Eu me formei em administração, e aí, quando eu me formei em administração em 2017, eu ainda sentia aquela necessidade de algo mais pelo agro. Sim. E aí, fui atrás de um tecnólogo em agronegócio, então fiz na Universidade Federal de Santa Maria, fiz administração aqui na Federal do Rio Grande do Sul. Depois veio pandemia, e aí eu tinha 2 canudos e um desemprego. E aí, fui fazer o MBA, aquele do agronegócios, da Exalc USP, conheciam muitas pessoas que tinham feito, né, e que eu admirava, então fui atrás de mais conhecimento. E agora eu estou mestranda aqui do CEPAM, na URGS, em agronegócios também, e sempre buscando mais, e o setor é muito avançado, né, e a gente tem sempre muitas frentes para trabalhar, mas eu sempre tive muita certeza que o que eu gostava de estudar e trabalhar era voltado ao agronegócio. Não fiz agronomia por muito pouco, mas fiz administração, entendo que a gestão é muito importante nas propriedades também, me encontrei e tenho me encontrado, né, fazendo essa caminhada. Não, cara, e é legal, porque assim, uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast é sobre essa questão da sucessão familiar, né, Sim. porque assim, e eu acho muito legal aqui no Rio Grande do Sul, essa ideia de os jovens participam muito mais aqui. Eu não sei se é uma questão da cultura e tal, né, em relação a outros lugares. Aqui eu percebo quando eu venho pra cá, eu vejo muitos jovens. Inclusive já entrevistei várias pessoas aqui do Farsul Jovem e tal, né. Isso aí. E como que você conseguiu correlacionar? Porque assim, eu imagino, óbvio, você tem o background ali da fazenda, da família e tal, mas você foi para administração, e não necessariamente você ia estudar só agro ali, né? Você tem abre um catatal de coisas na sua vida acadêmica ali que você pode... O que te fez ir pro agro, assim? Eu lembro de ser criança e brincar com o meu pai de escritório. É mesmo? E aí a gente tem a propriedade, a Fazenda São Valentim, né, a quarta geração, e são 4 sócios, e o meu avô já falecido, mas deixou em vida tudo organizado para que não houvesse divisão, deixou tudo, né, em formato de empresa mesmo, e sempre foi colocando na nossa cabeça de netos, dos filhos, enfim, da família, a união familiar. E quando ele falava em união familiar, ele falava muito sobre respeitar cada um, respeitar cada perfil. Então nós somos uma família de mais ou menos 15 pessoas, com os agregados, a gente sempre fala assim. Somos em 7 primos e a gente sempre buscou levar isso também pro primo mais novo que estava chegando, levar isso para pros amigos, pros familiares, que a união é também respeitar. Então lá nós somos pessoas com perfis diferentes, mas que se complementam, que se não necessariamente trabalham dentro da porteira, estão prestigiando, estão apoiando em eventos específicos, estão ali junto. Então hoje, por exemplo, eu tô aqui com a jaqueta da Fazenda, nós estaremos todos uniformizados daqui a pouco em pista, que é o dia do julgamento dos animais da raça Devon. E essa união é o que me fez ter segurança para poder me desafiar. Então se eu brincar
gostava de escritório, eu gostava de pegar a papelada do meu pai, eu acompanhava muito a minha avó, uma pessoa muito pública em Nova Prata. Voltado à cultura, voltado à CTG, a artes, ao cinema de Nova Prata, do meu bisavô por parte dessa avó paterna. Então sempre teve essa liberdade de tu poder se envolver com outras frentes, ser solidário, voluntariados, muitos na minha família, mas tu terá pra onde voltar. Então tu pode voar, mas tu tem a base. E aí, ao longo das experiências, eu fui vendo que a gestão era muito importante. Até eu nunca esqueço, ele sabe disso, eu sempre referencio. O Antônio da Luz, aqui da Farsul, eu fui numa semana acadêmica da agronomia uma vez, e eu tava naquela sensação ainda, né, nova na faculdade, a gente fica um pouco tímida no início, e ele, na semana acadêmica da agronomia, ele falou, vocês pensam que o agronegócio é só das agrárias, mas não, tem espaço para muitas profissões. E ele, na época, pediu pra gente levantar a mão, quem tava lá participando, que não era das agrárias. E aquilo foi muito bom pra mim no início da faculdade, porque eu vi que não, era importante também. Eu não estava deslocada, pelo contrário. Tinha espaço para administração, para direito, para relações públicas, para jornalismo, enfim, uma série de profissões. A gente tem gente, por exemplo, da Odonto, que tem vínculo com o agronegócio. Eu conheço na Farsul, entendeu? Então, isso me deixou muito livre para criar. Eu não me sinto engessada. Legal. Para poder me envolver em várias frentes, e eu tenho sempre a sucessão, né? Eu tenho para onde voltar. Não, e a visão do seu avô também, né? Isso é uma coisa importante. Muita visão. Porque ele já faleceu. Já faleceu. Né? Mas só que ele deixou tudo organizado. Isso é muito raro. Muito raro. Eu imagino que você deve ter ouvido já várias histórias muito diferentes aí. Muito diferentes. Eu falo, meu bisavô também vinha com essa história de ser muito à frente do tempo, né? Então. E aí o meu avô sempre falou, assim, com os meus primos também, com o meu irmão, que ele não é ligado ao agro diretamente. Mas todos respeitam o trabalho do agro, valorizam o que vem do agronegócio, né? E o meu avô, nesse sentido, ele nos possibilitou também crescer como pessoas. Porque a gente tinha liberdade, não tinha essa questão do julgamento. Mas é uma família tradicional, né? Uma família de pecuaristas, de agricultores, mas não necessariamente precisam todos estar nessa linha. Claro. E isso não nos afastou. E o que eu vejo com outras experiências e outras pessoas, ainda, né? Exato. As pessoas acabam, por essa pressão, muitas vezes, até repelindo, como se só tivesse essa questão, eu tenho que ser tal coisa. E aí aquilo acaba deixando a pessoa também mais afastada, talvez, da família. E nesse ponto não é o que acontece comigo, e eu sou muito grata por isso. Nossa família é realmente muito unida. Não, e isso é interessante, porque assim, da forma como a gente trabalha hoje no agro, né, assim, esse formato de empresa, de visão empresarial do negócio, quanto mais visões diferentes a gente tiver dentro do contexto da empresa, é melhor, né? A gente, isso aí não somos nós que estamos falando, a teoria fala isso, né? Quanto mais diversidade de pensamento, de conhecimentos você tem numa empresa, mais valiosa ela é, né? E cada vez mais a gente vai ter a diversidade de gerações. Exato. Porque a gente tem tecnologia, a gente tem medicina para viver mais e melhor, e aí a gente vai ter essas pessoas se relacionando nos ambientes de trabalho, tanto dentro do agronegócio como fora. Então, a diversidade de conhecimento, a diversidade de perfis, temperamentos e mais essa questão geracional, trabalhar tudo isso realmente é o que vai alavancar os negócios. Eu acho que nós estamos numa era, acho que pela primeira vez deve ter 3 ou 4 gerações trabalhando na mesma empresa. É isso aí, exatamente. Porque antigamente era assim, era muito, né, certinho. Mais específico se isso acontecia. Exatamente. E, Mariana, conta pra gente aí também, cara. Uma coisa que eu achei bem legal aí do seu perfil é que você é uma liderança jovem, né? Como eu comentei, eu acho que no Rio Grande do Sul tem uma... Não sei, cara. Eu vendo de fora, eu sou de Mato Grosso. Quando eu venho pra cá, eu sempre percebo isso, né? Muita atuação de jovens dentro do sistema, né? Farsul, nos sindicatos rurais e tal. Conta um pouquinho desse envolvimento aí também, porque eu acho que é legal, até pra despertar, né? Em outros jovens Brasil afora. É muito bacana, é muito orgulhoso, assim, estar dentro desses grupos, fazer parte dessas entidades que são tão pioneiras também nessas iniciativas, né? Então, contando um pouco da minha trajetória e do que eu venho percebendo, eu participo de sindicato rural, do movimento jovem nos sindicatos rurais desde 2017. Nossa, já faz A tempo. nossa comissão está entre as 10 primeiras vinculadas à Farsul Jovem. Então, a Farsul Jovem é a grande comissão, né, vinculada ao sistema Farsul. E aí tem as comissões jovens nos municípios que estão dentro desse grande guarda-chuva que é a Farsul Jovem. Eu comecei no Sindicato Rural de Andrada Rocha, ainda faço parte, por incentivo do presidente, que também cabe falar isso, que não é o que geralmente acontece.
conhece, né? O Sim. nosso presidente na ocasião, César Vieira, incentivou que o nosso grupo ali formasse, então, a comissão jovem. E desde então eu venho me envolvendo nas atividades que o sindicato faz. Agora, daqui uns dias, teremos a nossa Expo André da Rocha, lá no município de André da Rocha. Cada 2 anos acontece. Então, a gente foi atuando em colaboração com o Sindicato Rural. E nisso, nessas ocasiões, também por fazer parte, então, da Associação de Devon, eu fui tendo contato aqui com o ambiente jovem da Expo Inter. Então, com as outras associações, pessoas da Erifor, da Angus, enfim, das outras raças. E isso foi gerando um network. E dentro disso, eu conheci a Fernanda Gelling, na época que estava como presidente da Farsul Jovem. Hoje ela está como presidente da CNA, da Comissão Nacional de Novas Lideranças da CNA. É uma grande liderança aqui também no nosso estado. E ela me convidou para fazer parte, então, da diretoria da Farsul Jovem. Então, eu já estou há 2 gestões com a diretoria da Farsul Jovem e ainda na comissão do André da Rocha. E o que eu venho falar sobre isso, e falei na Expo Direto esse ano também para a comissão que se formou lá durante a Expo Direto, é que a gente aprende muito nessas trocas. Participar de comissões jovens, de movimentos sindicais, entender o que a nossa casa faz, a nossa federação, entender o que a CNA está fazendo, nos preparar com argumento para falar sobre o setor é muito importante. Então tem muitas frentes e muitas vantagens. A gente tem uma troca com jovens da nossa faixa etária, com problemas, com dificuldades, com desafios, com conquistas que são parecidas, que a gente pode compartilhar. A gente percebe o quanto os estados têm situações que são parecidas para serem trabalhadas. Então aqui no Rio Grande do Sul, eu falo lá com amigas do Pará e a gente conversa e troca e soma para ambos os lados. Pensando mais regional, a gente estimula os jovens dos nossos municípios e arredores a valorizarem mais o setor, a quererem fazer parte. Nós somos humanos e a gente gosta de pertencer, né? É do humano. Então, tu estar nesses grupos também te empodera para falar com mais segurança sobre o agronegócio, para defender quando precisa, rebater alguma informação falsa, mas para ter munição, para dizer, não é bem assim esse assunto. Eu sei como funciona tal assunto. Então, é de muito crescimento. Ontem a gente fez uma homenagem ao nosso presidente da Farsul, que está deixando esse cargo, mas vai assumir outro na CNA, o Gedeão Pereira. E nós da Farsul Jovem... Já teve no podcast, tá? Ah, isso aí que é legal. E aí a gente fez uma homenagem ontem pra ele no nosso evento Viva Mais com Carne, que é um evento tradicional da Expo Inter, da Farsul Jovem, homenageando e agradecendo ele por todo esse incentivo que ele sempre deu pra Farsul Jovem, com os eventos que a gente faz a cada 2 anos em Gramado. No outro ano a gente pega outro município pra sediar o evento Jovens em Campo, e entre outros apoios e outras parcerias que ele sempre teve. Então, quando a gente pensa em sucessão, a gente pensa bastante nas propriedades rurais, né? Algumas palavras nos remetem direto a algo. Mas a sucessão também é sindical, também é de representatividade. E quando tu me chama de liderança, é o que eu vim agradecendo as pessoas que estão me dando algum feedback na Expo Inter. O meu maior compromisso é representar essas pessoas. Porque no momento eu estou lá, mas teriam muitas histórias que poderiam estar. Então eu estou representando jovens que estão sendo cada vez mais voz ativa, cada vez mais ocupando espaços, cada vez mais tirando alguns jargões que o jovem é assim ou assado, que não é bem assim, e agindo com mais estratégia. Sim. Porque as lideranças, elas precisam agir com essa estratégia. Então, ser uma liderança e participar desses grupos é o que me deu condições de talvez ficar confortável em alguns momentos para representar. Claro. E assim, eu acho que você falou uma coisa que é super importante. Assim, eu trabalhei muito tempo no sistema, tá? Só que lá na Federação de Mato Grosso. Cada sindicato, quem puxa as coisas é o presidente, né? Então, se você não tem uma liderança que puxa isso, dificilmente vai se formar algo como que vocês estão formando aqui no Rio Grande do Sul. É mais difícil, né? Vai ser mais trabalhoso. Muito mais difícil, muito mais trabalhoso. E o crescimento, igual você falou, as oportunidades que vão surgindo. Por exemplo, você tá numa comissão de jovens vinculada à federação, que daqui a pouco, com certeza, você vai estar lá na CNA também. Eu estou, já está na CNA. Estou. Então, já está na CNA. Exatamente. Que você conhece gente do Brasil inteiro. Vai surgir alguma coisa que em algum momento vão te chamar para ser, sei lá, de uma comissão de uma outra. Cara, vão surgir oportunidades. As portas vão se abrindo, né? E assim, as portas vão se abrindo e é bom para você também. Em especial para você, né? Óbvio que você tá ajudando toda uma comunidade, mas para você é ótimo, né, cara? É bem isso, eu até não comentei. Essa caminhada começou então no Sindicato Rural do município, está com a minha participação na Farsul Jovem a nível de estado, e aí eu estou representando junto com uma outra colega aqui da Farsul Jovem, a Farsul lá na CNA, nessa Comissão Nacional de Novas Lideranças, e no projeto estratégico da CNA também o Porta-Vozes do Agro, que também é trazendo esse conhecimento, essa munição, para que a gente possa entender o que está acontecendo
nas diversas frentes, institucional, político, sindical. Que é importante, né? Que a gente não tem essa visão se a gente não tá lá dentro. Né? Não é costume. E a gente às vezes não sabe onde procurar. A gente fala muito que o jovem gosta da tecnologia, gosta da informação, e é uma verdade. Mas às vezes com tanta informação, até pra nós, fica difícil onde procura determinados assuntos. E aí quando a gente pensa nos jovens, a gente tem que pensar também naquele jovem do interior que não tá tão habituado com a tecnologia. Isso. É quando a gente pensa das mulheres. A gente tem que pensar naquelas mulheres também que ainda são vistas como coadjuvantes. E na verdade são tomadoras de decisão junto com o marido. Sim. Então tudo isso soma, né, Paulo? É extremamente gratificante. Eu fico muito feliz, muito honrada de representar essas frentes e, aproveitando, falando sobre jovens, também estou no cooperativismo. Então faço parte também do movimento jovem do cooperativista aqui do Rio Grande do Sul, com a Alcergues também. O movimento se chama Geração C. Então lá eu também troco muito, aprendo muito. A gente sempre brinca, eu tenho uma amiga que tu já entrevistou, a Larissa, Sim. que eu trouxe ela pro sindicalismo e ela me levou pro cooperativismo. E realmente, assim, quando a gente vê uma pessoa que tá em vários grupos de jovens, não é possível que não seja bom, né? Não é possível que a gente não cresça. Então eu sou suspeita pra falar. Legal, cara, legal. Bom, e foi dentro desse envolvimento que, de alguma maneira, essa marquinha que tá na sua camiseta surgiu, né, cara? Conta um pouquinho da história do surgimento da Contenagro. A Contenagro é um orgulho, né? A Contenagro surgiu, então, dentro de um programa de liderança que é vinculado a jovens do setor, que é o CNA Jovem, que está na 6ª edição. E eu não falei, desculpa te interromper. Claro. Quem indicou você pra estar aqui foi a Paula Hofmeister. Uma egressa do CNA Jovem. Exatamente. Egressa que ela campeã. contou, exatamente, ela contou essa história a primeira vez que ela participou. Legal. Muito bacana. A Paula eu acompanhei quando ela estava participando, e aí numa Expo Inter a gente sempre brinca com essa história. A gente se encontrou e a Paula não me conhecia, e eu conhecia a Paula das redes sociais, acompanhando a participação dela. Acompanhei a Fernanda também na época. E aí eu cheguei e parei a Paula, assim, ali numa das ruas movimentadas da Expo Inter, e olhei assim pra ela e falei, eu sou tua fã. E aí ela sempre fala sobre isso, a gente sempre brinca. Hoje a gente sempre fica falando, né, eu sou tua fã e sou tua fã. É recíproco. Que ela ficou sem reação, assim, ela tava com um namorado, e aí eu expliquei, eu tô te acompanhando no CNA Jovem, tô vendo a tua caminhada, a tua jornada. Então essas pessoas egressas do CNA Jovem aqui do Rio Grande do Sul me inspiraram a participar também. E aí, Paulo, eu participei na edição da pandemia. Na edição que eu tinha 2 canudos, uma pandemia, um avô na época doente. Então era um movimento, uma bolha tensa, assim, né, no entorno. E o CNA Jovem veio como um despertar. Então, pra mim, o CNA Jovem foi uma virada de chave na minha vida pessoal e profissional. Por quê? Porque o programa CNA Jovem, ele é voltado a jovens de 22 a 30 anos, é um programa estratégico do sistema CNA que vem desenvolver, formar esses jovens líderes a nível de Brasil. E aí, a cada ano tem os editais e tem as regras, né, de classificatório estadual, nacional, é sempre melhorado, sempre feito formatos diferentes pra validar, enfim, pra ir construindo esse programa, que já tem 10 anos, né, no total, porque são alguns meses que o programa leva. A minha jornada teve mais de 350 horas, se eu não me engano, equivalente a uma pós-graduação, a da pandemia. A gente brinca que a gente só trocava de sala virtual, né, saía de uma, entrava na outra. E aí, então, eu fui participar do CNA Jovem, na edição de 2020, na 4ª edição, e entre as iniciativas que a gente é desafiado, hoje eu tenho a felicidade de atuar como tutora a nível nacional, e a nível estadual eu estou como instrutora, junto com a Larissa, dos novos jovens. Então participei na formação da 5ª edição, que terminou, e agora estamos na formação da 6ª, que sábado vão apresentar aqui na Expo Inter as iniciativas deles. E a minha iniciativa foi a Contenagro. Então a Contenagro surgiu como uma iniciativa tímida no início, como uma hashtag, que eu queria trazer a comunicação. Eu entendia que, pela minha história, quando eu tava no ensino fundamental, eu era questionada do porquê que o carro do meu pai era sujo. Pasmem, né? O tipo de questionamento. E eu explicava que meu pai pegava estrada de chão, que era normal, mas tinha essa brincadeira. Na época a gente não falava muito do termo bullying, né? Depois no ensino médio, os meus colegas brincavam que eu gostava muito de CTG, que eu tava sempre enfiada na fazenda. Não chegava a ser pejorativo, mas tinha essa ênfase, né? Porque eu era minoria na turma nesse sentido. Depois, quando eu cheguei em Porto Alegre, capital, com sotaque, também tinha essa questão do como é que eu ia de bombacha pra aula e não era o 20, como é que eu ia de botina. E teve uma aula à noite, eu nunca esqueço, de um professor que, dia de prova, tá todo mundo na sala de aula, né? E aí o professor me olhou assim, entregando a prova, e ele disse, por que tu tá usando um calçado masculino? Ou que calçado masculino é esse, Mariana? E eu olhei assim, professor, esse calçado não é masculino. Esse calçado é unissex, é uma botina. E as pessoas do agronegócio
usam esse calçado. E aí todo mundo olhou pra mim e tudo mais, né? Sorte que nessa época eu já não era mais tímida, foi só no início da faculdade. E aí ficou aquela situação, né? Então tu vê a desinformação dos professores. Ontem aqui na Expo Inter eu participei de um movimento, o De Olho no Material Escolar, recebendo jovens. Eu estava na turma recebendo esses jovens para mostrar uma versão da Expo Inter e do agronegócio que muitas vezes eles não conhecem. E os professores também não conhecem. Então, quando eu pensei no CNE Jovem, em uma iniciativa de liderança, que eu tivesse que mobilizar as pessoas, que é o conceito do programa, né? Mobilizar as pessoas na forma de pensar e agir, resolvendo problemas complexos. Eu queria resolver essa comunicação. E aí eu tava tomando café da manhã num belo dia, pensando que eu queria algo original, e olhando o rótulo, eu pensei, bom, eu tenho uma leve intolerância à lactose, depois de ter crescido tomando leite de vaca Devon, desenvolvi na vida adulta uma leve intolerância à lactose. Se é importante eu saber, contém lactose, se as pessoas que por dieta ou por opção, necessidade, é importante elas saberem que contém glúten? É importante saber que contém agro. E aí eu vim nessa pegada de mostrar que contém agro em produtos que a gente não pensa no dia a dia. Segundo pesquisas de 2022, a maioria das pessoas relacionam o agronegócio com os alimentos. Depois vem vestuário, relacionam também com madeira, né, com móveis, mas o agronegócio está muito mais presente do que isso, né? Tá nos cosméticos, tá nos itens de higiene, de beleza, no esmalte, no meu batom, na composição. E aí o meu objetivo era comunicar que contém agro de uma maneira original, de uma maneira diferente. Que inovação é isso, né? Sim. Fazer diferente. Então eu queria comunicar assim, que as pessoas começassem a olhar os rótulos e a partir dessa atitude tão simples, valorizassem mais o setor. Porque se a gente tem essas pesquisas, na época eu usei uma pesquisa de 2013, mas hoje eu ainda me baseio naquela e mostro que em 2022, 2020, a gente tem uma associação aqui a nível de Brasil que fez essa pesquisa também do perfil do produtor rural, a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, que comprova que o agronegócio ainda precisa contar mais a sua história. E os produtores afirmam isso. E aí a gente tem uma comunicação que as pessoas, por vezes, não percebem que talvez para fazer esse folheto, para fazer esse boné, Contém Agro. Então veio nisso. Então a Contém Agro surgiu lá em 2020, timidamente como uma hashtag. Hoje sim, de uma inquietação, transformei numa iniciativa que virou um movimento. E aí hoje é uma marca que felizmente já tem vários apoiadores e pessoas que querem comunicar. Não, legal, cara. E é bacana você falar isso, porque assim, de fato, né, tem vários produtos que a gente sabe que tem, né, produtos que são oriundos do nosso setor, mas que a maior parte das pessoas não tem. E o que eu acho mais interessante dessa iniciativa de vocês, que você implementou, é que você comunica com um público que não necessariamente é o público da... Porque assim, a gente aqui conversando, né, óbvio que a maior parte dos meus ouvintes são pessoas do agro, claro, né, a gente sabe, assim, e a pessoa vai ouvir a sua história, vai se identificar e tal. Mas uma pessoa que é totalmente alheia a isso que nós estamos conversando aqui, ela olhar um esmalte que seja, contém agro, como assim, né? Aí é o despertar que muitas vezes você quer dar para aquela pessoa que não necessariamente vai acompanhar o que nós estamos conversando aqui. Exatamente, né? Paulo. E aí é um público que não necessariamente é do agro. Isso. É um público que tem diversas escolhas de dieta. A gente sabe que existem muitas, mas que todas essas dietas, sendo mais o 8 ou 80, né, carnívoros e veganos, ambos na sua dieta, no que utilizam contém agro, se for olhar, pode não ser todos os produtos e objetos, mas durante o dia, mais da maioria, se for olhar o rótulo, vai conseguir ver que contém agro. E quando tu fala sobre isso, de trazer outros públicos, também tem a valorização de diversos perfis de produtores rurais. Porque, veja, num evento, uma mulher chegou pra mim, ela é produtora de hortaliças, e ela chegou pra mim, comprou uma camiseta pra ela, acho que era pra mãe dela que tava junto, e ela disse, eu adorei o teu post do tomate. Por quê? Porque no post do tomate, já deixando um convite pro pessoal seguir a página da Contém Agro e olhar, tem perfume de uma marca muito conhecida brasileira, que não é a nota olfativa, tá na essência. Tem tomate no perfume, que tem perfume com ervilha. Nossa. Então, se a gente tem perfume com tomate, perfume com ervilha, por que a gente não tá comunicando isso de uma maneira diferente? Se a gente tem os bioplásticos, óculos feitos a armação do óculos a partir do café, garrafas que aquecem e que podem aquecer e não vão passar nenhum outro componente para o alimento, que são oriundos de várias fibras, do coco, do café, enfim, do arroz, e que aceitam a temperatura mais quente. Então, a Contém Agro, ela vem para comunicar assim, e eu fico muito feliz quando as pessoas se identificam. O último post, que também, além do tomate, que me chamou muita atenção, foi o da mandioca, né? O do aipim aqui pra nós no Rio Grande do Sul. Mais de 300 compartilhamentos. Então, quantas pessoas produtoras compartilharam? Quantas pessoas, talvez, que não são produtoras, compartilharam? Porque a farinha, o aipim, é brasileiro. Sim. É um alimento de substância, é um alimento de regional. É do nosso Brasil. Então, olha que legal ver que, além da mandioca, da farinha, de produtos mais tradicionais, existem outros que estão lá divulgados. E
nessas postagens tem as marcas, é de propósito. É pra dar um zoom ali naquela publicação e a pessoa testar. Eu, por exemplo, esses dias testei um shampoo com milho. E aí fui lá e falei, ele é muito cheiroso, deixou meu cabelo mais liso, meu cabelo é ondulado, então a textura do amido do milho deixou ele tão hidratado que alisou. Aí eu fui lá e mostrei. A questão do leite. A gente pensa no leite e nos derivados lácteos, num geral, assim, vem uma série de produtos, né? Mas tem sabonete de mais de uma marca. E aí tu olha o sabonete, às vezes ele tá lá no rótulo como leite em pó, e em outros rótulos de sabonete, ele tá como lactose. Então, olha que interessante esse hábito da leitura, né? Verdade. E a gente não tem, né? A maior parte das pessoas não tem esse hábito de ler o rótulo, né, cara? Interessante, muito legal. E, Mariana, pra gente ir já quase pros finalmente aqui, você falou uma coisa desse encontro com a Paula, né? Lá atrás, que você falou assim, porra, sou tua fã. Né? E cada vez mais, né? E eu faço questão de trazer muitas mulheres aqui pro podcast justamente por conta disso, porque a sua história de alguma maneira vai impactar a vida de alguém, seja homem ou seja mulher, né? Porque vai estar vivendo um momento de vida parecido com o que você está vivendo hoje. E eu percebo que tem muitas pessoas que se identificam, sabe? Você se identificou com a Paula. Outras pessoas vão te identificar, né, como uma pessoa que ajudou de alguma maneira, né, com conteúdo, com uma fala. Como que você está enxergando esse movimento agora, né? Porque de, sei lá, 5, 6 anos para cá, cresceu bastante esse movimento. Sim. E o papel também, né? Se for cada vez mais protagonista, não necessariamente coadjuvante dentro do processo, né? Como que você tem visto esse movimento, a importância dele também? Eu vejo de uma maneira bem positiva e bem otimista, né? A minha trajetória conta com mulheres que me abriram muitas oportunidades. E uma delas é a Beth Cirne Lima, subsecretária aqui do parque, responsável por essa feira, criadora da raça Devon, de uma família tradicional do Devon, amigos dos meus avós, da minha família como um todo. E a Beth é uma referência, usando o nome dela para outras tantas mulheres que me abriram oportunidades, que foram conquistando espaços na sua carreira, na sua jornada, e foram trazendo mais mulheres. Então amanhã eu estarei participando de um evento também com a Beth, com outras mulheres, justamente nesse sentido, pra gente falar sobre esses movimentos que estão acontecendo. Quando eu fiz também o tecnólogo em agronegócio lá na UFSM, eu integrei um grupo que se chama Encorte, Encontro de Raças de Corte da UFSM, um grupo pioneiro de juntar produtores rurais, ciência, academia, num mesmo ambiente para discutir a pecuária, e que legal. Dentro desse grupo, 2 homens criaram o Donas do Agro, que é um evento para mulheres do agronegócio. Hoje é um evento que também os homens participam. Num primeiro momento era nichado para as mulheres se sentirem confortáveis e participarem, mas foi visto que muitos homens, inclusive, querem participar. Então, eu tenho visto ao longo desses anos mais movimentos como este acontecendo. Nós temos a Comissão Nacional de Mulheres também da CNA, e aí temos na Farsul também a Comissão de Mulheres, com mulheres à frente conduzindo, como a Teodora, muito conhecida também na Expo Direto, por toda a sua trajetória. Então, as mulheres estão participando desses movimentos cada vez mais e especialmente trazendo novas mulheres para fazerem parte desses movimentos. E isso muito me orgulha. E lançando aqui oficialmente contigo, nós vamos ter esse ano, agora em setembro. Agora, nós já estamos em setembro. Já é agora. A gente vai ter o evento agora no final do mês, lançando o Congresso das Mulheres do Agronegócio, em Santa Maria. Então, de uma iniciativa que foi o Donas do Agro, nós já teremos um congresso gaúcho de mulheres, e eu vejo que essas frentes estão cada vez mais acontecendo. E isso me orgulha muito, por quê, Paulo? Porque é o que eu falo com as gurias, né? Como a gente fala aqui com as gurias. É muito importante que eu esteja conquistando, né? Como tu falou antes, pro nosso profissional, pro nosso pessoal, né? A gente cresce muito, a gente aprende muito. Mas é muito importante que eu consiga trazer novas gurias pro negócio. Pra participações, pra oportunidades. Porque às vezes está disponível, é gratuito e a gente não sabe. Então, eu vejo que a mulher, ela tá se posicionando cada vez mais com estratégia, alinhando as competências que o feminino tem com o masculino. Eu gosto muito de falar que é unindo forças. Não é vendo quem é melhor em determinada atividade, porque vão ter atividades que a força do homem, por exemplo, a força física, vai ser melhor no campo. Eu vejo pelas minhas experiências de lida com o meu tio, com o meu pai, é claro que não tem como comparar, mas em outros momentos a gente não tá falando de uma força braçal, a gente tá falando de estratégia, de pensamento, e tudo isso se somam os perfis. Então eu vejo esses movimentos crescendo, eu acho isso muito importante, e eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer mais mulheres. Que cada mulher que participe de um evento assim, fique com um compromisso de abrir
abrir o seu horizonte e trazer outras mulheres e falar com as mulheres do interior. Porque, por exemplo, o Senar, nesse sentido que o Senar RS tem o programa Mulheres em Campo. E aí são 5 encontros com mulheres das comunidades, que muitas vezes elas estão como anônimas, mas elas precisam desse gás. E aí quando tu vai lá e ministra esse curso, que eu tive essa grata oportunidade já com algumas turmas na região, por exemplo, de Caxias, qual é a surpresa que eu tenho, Paulo? Agora terminou o curso, faz meses que terminou, mas ficou lá o legado. Porque agora elas se organizaram e elas fazem uma feira dos produtos delas na comunidade delas. Então essas mulheres perceberam o quê? Que elas têm voz, que elas podem chegar numa loja e não necessariamente dizer que são só do lar, e não tem demérito nenhum em ser do lar, mas que elas podem dizer que também são agricultoras, que também são empreendedoras rurais, porque o queijo, o pano ou qualquer outro tecido, o artesanato que elas fazem, também é um negócio. E aí tu sair de um curso, né, tu fazer um acompanhamento como instrutora agora falando, e tu ver que deu sequência, é muito gratificante tu ver as mulheres realmente tomando esse posicionamento, né? E se você, vamos dizer assim, se encontrasse com uma pessoa do seu perfil lá atrás, se pudesse dar uma dica, assim, pra alguém que tá vivendo o que você tá vivendo, que você viveu lá no passado, assim, cara, que dica que você daria? Eu diria assim, continue participando de todas as oportunidades que surgirem. A gestão do tempo é muito importante, mas participem de tudo, porque o sucesso, a realização é um retorno, o que vale muito é essa caminhada. Então o conselho que eu diria é: se envolvam. Se envolvam em diversos grupos, em diversas frentes, com várias pessoas. Se estão na Expo Inter, organizem 3, 4 palestras que conseguem aproveitar. É meio corrido? É corrido. Mas a gente cresce, a gente fica sendo conhecido, sendo visto, a gente faz um network que talvez não é agora. Talvez é daqui a alguns nunca anos. É agora. Exatamente. E talvez nem é direto naquela situação. Tu conhecer alguém aqui, tu acha que é aqui que tu vai ter uma oportunidade. Não, é de lá. Aqui tu vai dar pra alguém. Então, o meu conselho é: se envolvam. Participem de diversas oportunidades. Não recusem possibilidades. E se der medo, é aquele clássico, né? Vai com medo. E outra coisa, Paulo, que eu deixo junto é participar de tudo, mesmo se tiver medo, ir com medo e sejam autênticos, originais. Porque quando a gente é o que a gente é mesmo, quando a gente traz a nossa essência, esse é o nosso diferencial. A gente não precisa se inspirar em alguém e tentar fazer igual. A gente se inspira nessa pessoa, vê o que ela faz de bom, mas traz a nossa autenticidade junto, porque isso que vai conquistar as pessoas, a nossa verdade. Muito bom, Mariana. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigada. Por você ter tirado um tempinho aí dessa semana super corrida, né? Desejo sorte e competência, né? Hoje à tarde aí no julgamento, né, cara? Porque aí não é só sorte, né? Tem muito trabalho envolvido. Muito trabalho. E obrigado, parabéns pelo seu trabalho, cara. Paulo, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui, conversar, contar um pouco da minha história e participar do primeiro podcast do Agro. É uma honra, né? Então eu me sinto muito feliz de vir como Mariana, mas também trazer a Contem Agro para conversar. Venha sempre nas próximas Expo Inters também. Opa, já virou tradição. Eu vou trazer um adesivo para tua garrafa. Pra colocar minha garrafa. Vou trazer um adesivo da Contem Agro. E muito obrigada pela oportunidade, pela troca. Parabéns também pelo teu trabalho, pelo teu pioneirismo nos podcasts do Agro. E a gente vai comunicar muito, né? Porque o nosso setor tem muito para ser comunicado. Muita coisa para fazer. Tá tudo por fazer, eu diria. Exatamente. Uma realização estar aqui. Imagina, eu que agradeço. E conta pra gente como que quem tá ouvindo ou assistindo a gente que agora pode acompanhar o seu trabalho. Ah, certo. Podem me acompanhar no meu perfil pessoal, @Mari, CHERUBINI, Querubini. E podem acompanhar a Contem Agro, com certeza. Contem.agro. E quando forem usar as divulgações, podem usar a hashtag, podem marcar, podem me pedir a logo para fazer alguma divulgação. A Contem Agro é para todo mundo. É para todo mundo que quer comunicar o agronegócio. Legal, muito bom. Muito obrigada. Muito bom, imagina. E para você que ouviu ou assistiu esse episódio até aqui agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que a gente teve aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Raiz do Agro, ele cresce quando você participa com a gente desse processo. Então siga o podcast Raiz do Agro em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Spotify. Acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast e siga o Grupo Piscin nas redes sociais. Basta procurar lá por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site do Grupo Piscin também, o www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha no blog que eles mantêm lá no site e entre em contato para saber mais sobre as novas tecnologias que eles estão sempre lançando. E tem coisa muito boa aí, tá certo? Mariana, eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, viu? Se chover não precisa molhar a horta não, tá? Fica tranquilo. Exatamente. Obrigado, muito bom esse viu? conselho. Muito Valeu. obrigada, Paulo. Tamo junto.
aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.